Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Estas palavras do Mestre Jesus, anotadas pelo evangelista Mateus, são o objetivo das nossas reflexões de hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal Amigos do NEPOM, no nosso Salão Doutrinário Virtual. Estamos hoje na nossa atividade da última terça-feira do mês, nesse mês de setembro de 2021. A terça-feira, na nossa casa, o NEPOM, Núcleo Espírita da Polícia Militar, uma instituição espírita que fica aqui no bairro dos Barris, na cidade de Salvador, capital baiana. Então, na terça-feira é o dia dos nossos estudos. E a última terça-feira do mês, nós reunimos todos os estudantes, com todos os convidados, para refletirmos juntos. Atualmente estamos na sequência do estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos estudar, refletir sobre o capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. É sempre uma alegria estarmos refletindo nos ensinos do Mestre Jesus e abrandando a saudade de todos vocês. Vamos à nossa prece para iniciar a nossa atividade de hoje. Pedindo ao Mestre Jesus que nos inspire através dos seus mensageiros nas reflexões, que possamos ter entendimento da prática dos teus ensinos no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso íntimo. Que possamos ser veículos da interpretação dos teus mensageiros superiores que nos orientam a cada dia, a cada passo, que são responsáveis por essa atividade doutrinária de hoje. Que a paz possa nos ajudar a assimilar o melhor dos teus ensinos hoje e sempre. Que assim seja. Para as nossas reflexões, estamos aqui com uma colaboradora, trabalhadora de nossa casa, que eu vou chamar aqui agora a sala, a nossa querida irmã e amiga Edilene Silva. Seja bem-vinda, Dila. Obrigada. Um prazer estar aqui, buscando colaborar com os estudos da casa e, ao mesmo tempo, estendendo essa gratidão ao alto por permitir a cada um de nós que cada vez mais adentremos nessa seara que, através dos estudos, consegue promover em cada um de nós o autoestudo, em primeiro lugar, e uma forma de estarmos buscando meios para a nossa elevação moral, espiritual, e assim poder, né, cada vez mais nos aproximarmos de Jesus, né, o nosso modelo e guia. Com certeza. Que bom, então, que essa união de todos nós aqui, do lado de cá e aí do outro lado, nos lares de cada um, encarnados e desencarnados, possamos nos fortalecer nessas reflexões desses ensinos divinos trazidos pelo nosso Mestre Jesus. Eu vou pedir então a Dila que comece as nossas reflexões. Vou passar a palavra a você, Dila. Pois não. O capítulo é o capítulo 9, intitulado Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Injúrias e violências é um dos itens. E para fazer uma abordagem sobre este tema, Kardec utilizou de 3 passagens do Evangelho de Jesus. Ele utilizou, e que faz parte do primeiro item, Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra, Mateus capítulo 5, versículo 4. O item 2,
ele utilizou bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 9. E dando sequência, ele continua e nos esclarece. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás, todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém, eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento, que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Está em Mateus, no capítulo 5, versículos 21 e 22. Ao analisarmos o primeiro item, bem-aventurados aqueles que são mansos, eu acredito que a maioria tem um certo estranhamento quando Jesus promete, né, àqueles que são mansos, porque possuirão a terra, um certo estranhamento, porque a gente observa que Jesus trabalha sempre na perspectiva espiritual. E, nesse caso, ele prometeu, fez uma promessa, que aqueles que forem mansos herdarão a terra. Podemos, então, visualizar que Jesus, ao levantar essa questão e fazer essa promessa, ele visualizou o processo que a Terra iria sofrer. E que processo seria esse? O processo da transição planetária, onde o planeta Terra, no momento de expiação e provas, sofrerá uma progressão, ou seja, deixará de ser um planeta de expiação e prova para um de regeneração. E que aqueles, então, que seguirem aqueles preceitos íntimos, aqueles preceitos que elevam ao ser, esses sim poderão permanecer na Terra. A partir do momento que, se a gente for observar a sequência do nosso estudo, a gente vai compreender por quê. Esse processo de regeneração é necessário que as pessoas, os encarnados, façam também esse movimento de se auto-regenerar, encarnados e desencarnados, para que possa, assim, herdar, para que possa, assim, permanecer na Terra, no momento dessa transição. E quando ele diz no Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, podemos observar que aí não tem, em momento algum, uma exclusão daqueles que ainda não se encontrem nesse patamar. E podemos também fazer um comparativo entre a questão dos pais com seus filhos, a relação. Geralmente, né, os filhos têm como mestre, como modelo, os seus pais. E aí está todo um cuidado que devemos ter com os nossos pequenos. E a gente pode trazer essa fala do mestre para esse processo, que todos aqueles que seguirem as palavras do bem, do amor, aqueles que forem pacíficos, esses serão chamados filhos de Deus. E, na sequência, quando ele fala, aprendestes que foi dito aos antigos, não matarás, todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. A gente vê que aí tem a questão dos malefícios, tem a questão de Moisés, nos 10 mandamentos, e aí Jesus vai e ele amplia, traz a visão do amor, traz a visão do respeito, quando ele diz que, porém eu vos digo, que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento, que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então,
ele vai dar essa base para a gente que para ferirmos, para magoar um irmão, aquele que está ao nosso lado, não é necessário somente que tenha ali a efeito uma violência física ao nosso semelhante, mas toda vez que usamos de má fé, toda vez que utilizamos da nossa palavra para denegrir a imagem de alguém, aí nós estamos, sim, já ferindo a lei de amor e de caridade. E aí, o quarto item, ele nos diz o quê? Que por estes ensinamentos morais, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansidão, a afabilidade e a paciência. Então, é uma sequência que devemos o quê? Devemos estar sempre focando nesse objetivo de nos mantermos sempre dóceis, moderados, mansos, afáveis. Isso tudo vai de encontro à paciência. Então, a partir do momento que começamos a focar, né, na palavra de Jesus, porque aqui mais adiante ele diz que ele condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até mesmo qualquer expressão descortês para com os nossos semelhantes. E aí ele traz o termo que naquele tempo, raca, entre os hebreus, era um termo de desprezo, que significava homem de má conduta. E era pronunciado cuspindo-se e virando-se o rosto. Então, conforme foi dito anteriormente, todo um cuidado que nós devemos ter para não estarmos indo agindo de forma violenta para com o nosso próximo, desde o pensamento, porque antes de expressarmos através da palavra, perpassa pelo pensamento, perpassa pelo sentimento e, por fim, a gente vai expressar pelas nossas palavras. Então, que tenhamos esse cuidado com o próximo, de nos colocarmos sempre no lugar do outro, porque o que a gente não quer para a gente não vai querer para o outro. A partir do momento que a gente consegue visualizar Deus no nosso semelhante, a gente vai estar sempre atento a esse cuidado e esse autocuidado para, né, as nossas lidas diárias, de modo a não estarmos indo contra essa lei de amor estabelecida por Jesus. Aí, na sequência, ele nos diz que uma simples palavra pode ser tão grave e suficiente para merecer uma reprovação tão severa, no caso é uma pergunta. Aí vem a resposta, é que toda palavra que ofenda é a expressão de um sentimento contrário à lei de amor e de caridade, que deve estabelecer as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade que alimenta o ódio e o rancor. Enfim, que depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Então, a gente pode colocar em vista, né? Colocar nesse caso, que Jesus estabeleceu essa lei de amor e de caridade. Portanto, possamos, tendo essa percepção e essa certeza, que toda vez que utilizamos a nossa fala, expressamos através que o nosso corpo também expressa, né? Através da fala, e o nosso corpo, a linguagem corporal também fala muito. Às vezes a gente fala uma coisa, mas o nosso corpo dá uma outra ideia também. Às vezes a gente pode estar falando coisas boas, agradáveis, mas o nosso olhar pode não estar refletindo isso. A forma de levantar a mão pode também denotar que ali não está 100%, né, de acordo com o que está sendo verbalizado. Então, primeiro, né,
deveremos estar sempre orando e vigiando, né, para não estarmos cometendo esses lapsos, essas falhas, uma vez que nós já temos um conhecimento necessário, né, já não podemos nos intitular como atenuante que não sabíamos. E aí, na sequência, no item 5, finaliza dizendo o seguinte: quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não havendo mais egoísmo, o fraco e o pacífico não serão mais explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Assim será a terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, ele se tornar um mundo feliz em razão do afastamento dos maus. Então, baseado nisso, eu trouxe uma questão que está no livro dos Espíritos, que nos, né, traz um pouco a respeito desse processo. Está no capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres. Felicidade e infelicidade relativas. A pergunta número 920 é a seguinte: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele amenizar esses males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. E na 921 é a seguinte: concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, até lá, cada um pode se garantir uma felicidade relativa? O mais frequentemente, o homem é o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto o comporta sua existência grosseira. O homem, bem compenetrado de sua destinação futura, não vê na vida corporal senão uma estada passageira. É para ele uma parada momentânea, uma má hospedaria. Ele se consola facilmente de alguns desgostos passageiros de uma viagem que deve conduzi-lo a uma posição tanto melhor quanto melhor tenha se preparado. Então, podemos estar sempre consultando o nosso livro dos Espíritos, nosso Pentateuco, e aqui ele foi claro quando disse, né, sobre as penas e gozos terrestres, a felicidade e que possamos estar construindo, seguindo a lei de amor, como Jesus estabeleceu, a lei de caridade para com o próximo, onde ele diz e afirma que é a primeira lei de todo cristão. Então, seguindo esses passos, a gente vai estar construindo um ser diferente e que poderemos, assim, estar sendo chamados filhos de Deus. E poderemos, assim, estar também fazendo esse processo essa progressão, nos vencendo a nós mesmos, cuidando da nossa reforma íntima, combatendo todo sentimento contra a lei de amor, buscando ser dóceis, gentis com o próximo, né? Buscando o máximo possível fazer isso cada vez mais natural. E aí, continuando um pouco mais, passando para as instruções dos espíritos, nós iremos abordar um pouco sobre a afabilidade e a doçura. A gente pode verificar que esse capítulo traz todo um passo a passo, que é a preocupação, né, com a nossa reforma íntima, com os nossos cuidados, né, que devemos ter conosco mesmo, sendo aquele exemplo para aqueles que estão ao nosso lado. E essa preocupação é notória, podendo assim, quando a gente verifica que dentro desse capítulo temos a afabilidade e a doçura, temos a paciência, a obediência e resignação e a cólera. Tudo isso, se formos refletir e filosofar, porque sempre é bom também filosofar, porque o Espiritismo também é uma filosofia,
a gente vai perceber que não foi por acaso, não é por acaso de jeito nenhum, né? Então é necessário batermos sempre nessa tecla. E aí vem a afabilidade e doçura trazida pelo irmão Lázaro em Paris em 1861, quando ele nos diz e nos fala sobre a benevolência para com os semelhantes. A benevolência é fruto do amor ao próximo, ela produz a afabilidade e a doçura, que são as formas de sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências. A educação e a vivência do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bondade nada mais é do que uma máscara para o exterior, uma roupagem cuja aparência detalhada e calculada disfarça as deformidades escondidas. E aí vem, né, mais uma vez, confirmar a necessidade de estarmos fazendo a prática, né, do autocuidado, de forma que, a partir do momento que eu estou me cuidando, a partir do momento que eu estou buscando conhecimento, eu posso estar utilizando desse conhecimento, desse rol de conhecimento, para me inserir no mundo, para que eu possa ser chamada filha de Deus. É extensiva a todos que estão aqui nos ouvindo. E o máximo cuidado, né, para que esse verniz, como aqui disse, não seja uma pedra no nosso caminho, porque nós temos as máscaras sociais. É necessário, né, que a gente tenha esse cuidado, porque as máscaras sociais pode fazer com que a gente passe a se perceber no mundo de maneira equivocada, porque a partir do momento que eu estou inserida no mundo, tem sim a questão da educação, que nós recebemos em casa, a educação formal, isso tudo pode dar esse verniz, né? E aí, quem está ao nosso lado, quem está fazendo parte da nossa rotina, começa a ter criar as suas opiniões, né, a meu respeito, vou me colocar aqui, porque sou eu que estou, né, no momento aqui fazendo essa abordagem, vai começar a refletir quanto é a mim no mundo, seja na família, seja no trabalho, nas ruas, e aí é necessário que a gente tenha esse cuidado com esse verniz, que essas máscaras sociais, que pode acabar criando em nós, fantasiando uma ideia que, se a gente for avaliar, a gente pode verificar que nem sempre é aquilo. Então, é necessário que a gente, de fato, arregace as mangas de forma a fazer uma construção melhor de nós, né, de nós mesmos, aproveitando a oportunidade de estarmos reencarnados. E aí eu vou recorrer também agora ao nosso Livro dos Espíritos, Conhecimento de Si Mesmo. Aí na nota, vou ler só o finalzinho. Santo Agostinho diz que daquele que tem vontade séria de se melhorar, explore, pois, sua consciência, a fim de arrancar dela as más tendências, como arranca as más ervas do seu jardim, e faça a balança de sua jornada moral, como o mercador faz de suas perdas e lucros, e eu vos asseguro, que a um lhe resultará mais que a outra, que a outro, desculpa. Se ele puder dizer que sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar, sem receio, o despertar de uma outra vida. Então, isso aí faz parte do nosso autoconhecimento, para que a gente não deixe que a máscara social, né, a educação formal, a educação com o outro, fique só aí na superfície, porque sabemos que a oportunidade dada por Deus a cada um de nós de estarmos reencarnando, de estarmos reencarnadas, é para essa aprimoração, o nosso aperfeiçoamento espiritual.
Então, que a gente possa manter esse equilíbrio, manter essa preocupação. Aí sim, a preocupação, ela vai fazer sentido, porque estaremos focando no que realmente importa. Não a preocupação que tira o nosso sono, não a preocupação de sermos aqueles viajores atentos, né, que estão ali querendo aproveitar o máximo daquela jornada, que é tão rápida, como a gente bem aprende, né, junto aos nossos irmãos. E dando sequência, ele aborda, né, sobre a classe que pertence ainda àqueles homens benignos por fora e que, tirando os domésticos, fazem sua família e seus subordinados sofrer com o peso de seu orgulho e de sua tirania, querendo compensar, assim, o constrangimento a que se submetem fora de casa, não ousando agir autoritariamente com estranhos que os recolocariam no seu lugar, querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Sua vaidade alegra-se por poderem dizer: a quem eu mando e sou obedecido, sem se lembrar de que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Então, é mais um exemplo, né, do verniz que a gente utiliza várias vezes, e que a melhor forma é o autoconhecimento, é direcionarmos o nosso olhar para nós mesmos, não para o outro, não julgar o próximo, mas fazer essa viagem interna, porque eu só vou poder atuar na minha vida, em mim, no meu ser, né, enquanto ser imortal. Eu posso ajudar o meu próximo, posso estar tendo aquele diálogo franco, aberto, né, que a gente tem com nossos amigos, mas a ação é do próximo. Então, para que a gente também não ultrapasse aquela linha do respeito, a gente tem que ter esse discernimento e focar em nós, né, nos nossos enfrentamentos diários, nas nossas mazelas, na violência que ainda temos dentro de nós. E, quanto ao outro, a gente pode sim estar conversando e orando sempre, porque orar é o remédio. E aí ele finaliza: não basta que os lábios falem leite e mel, se o coração nada tem a ver com isso. Trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se contradiz. É o mesmo sempre, diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que pode enganar os homens pelas aparências, mas não pode enganar a Deus. E aí finaliza esses dois itens iniciais. Eu passo a palavra para a nossa irmã Cissa. Quiser É acrescentar muito, algo? é muito interessante como Jesus aprofunda os ensinamentos, né? Porque, como você falou, lá no, nos 10 mandamentos está o não matarás, mas Jesus vem nos falando aqui que não se mata apenas com a ação física, mas também a ação do pensamento, do sentimento. E ele nos chama à coerência de nossas atitudes. Ele nos convida a sermos brandos ou mansos, mas não só nas atitudes externas, que consigamos ser mansos também em nossos pensamentos e em nossas palavras. E aí, quando você cita o verniz da educação, é interessante porque é super importante a educação, né? A educação externa, claro, que é para que ela tenha uma repercussão interna. O que nós não devemos é ser educado apenas externamente e manter lá dentro a mal educação dos sentimentos, né, das palavras que não foram ditas, mas que foram pensadas. Então, que eu veja isso, Dila, essa coerência que Jesus nos chama diante dos nossos atos, pensamentos, palavras, e que a educação é o nosso método de crescimento, né? Por exemplo, não vamos achar que nós devemos ser mal educados, não. A educação é válida. Agora, que ela tenha repercussão interna, que eu realmente trabalho o meu sentimento,
que eu não ofendi o outro com atos, mas que eu veja lá dentro como eu estou, né? Porque, como diz Emmanuel, né, o trabalho imediato dos tempos modernos é o da iluminação interior dos homens. Então, esse é o nosso trabalho para agora. E Jesus vem nos trazendo passo a passo, né, nesse capítulo maravilhoso. Como você disse né? também, diga. Não, estou expressando aqui, concordando com você, né, que é verdade isso mesmo, né, que você trouxe, e que Jesus estabeleceu, né, a lei, porque será que ele teve que estabelecer a lei, né, da doçura, da moderação, da mansidão, a afabilidade e a paciência. E Exatamente. se nós nos colocarmos naquela época, naquele cenário, né, que a Isso. humanidade gemia, né, de dor, pela corrupção, né, pela violência. Jesus, né, ele veio e trouxe essa lei, né, e porque é tão difícil, Cissa, de seguirmos. Pois é um pouco difícil. Aí eu volto para o começo da sua fala também, que os mansos herdarão a terra, né? E você foi bem feliz quando fez a referência à terra regenerada, que será habitada por espíritos regenerados. E o espírito regenerado é manso, né? É pacífico, né? São os passo a passo que Jesus vai nos dando para que venhamos a ter o direito de habitar o mundo regenerado. E aqui tem as palavras de Richard Simonetti, porque chama a atenção que realmente a gente acha estranho ser manso, a mansuetude, né? Então ele comenta assim: se diante da rudeza humana a mansuetude parece vexatória, né, vexatória, quase um mal, diante de Deus ela representa um passo decisivo no caminho do aprimoramento moral, realização básica para que nos habilitemos a viver em plenitude, ou seja, a habitar mundos melhores, né? Inicialmente de regeneração e depois aí toda a escala evolutiva até chegarmos aos mundos felizes. Muito interessante. Eu vou continuar aqui, Dila, falando desse item da paciência, tá? Que nos traz aqui também nesse mesmo capítulo. E tem dois pontos aqui. Primeiro, o espírito amigo começa nos falando da dor. Começa logo assim: a dor é uma bênção. Olha que coisa para o nosso nível evolutivo, né? Entender a dor é uma bênção. Como pode a dor ser uma bênção? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei, né? Então a gente pode se questionar como bendizer a dor e como considerar a dor uma bênção. Bem, a doutrina espírita nos explica que as nossas dores não são acaso, que elas são consequências, resultados de infrações nossas às leis divinas, seja nessa vida, seja em outras vidas. Então, ela não nos chega por acaso e ela não vem nos punir, ela vem nos educar, nos corrigir o rumo. Então, como não bem dizer aquele que nos educa, aquele que nos corrige? Esse é o papel da dor em nossas vidas. E ela só vem porque precisamos dela ainda. Haverá tempos que não precisaremos mais, porque não iremos mais pelo caminho da dor, já faremos melhores escolhas e caminharemos pelo caminho do amor, impulsionados pelo amor. E aí vem outra questão, quando ela fala assim: não vos afligeis. Então, não vos afligeis com a dor. E como está necessária essa lição neste momento que o planeta passa, quantas dores estamos vivendo. E aí um espírito amigo diz: não vos afligeis, ou seja, sede pacientes, tenha paciência com os processos dolorosos que nós atraímos para o nosso caminho pela nossa própria responsabilidade. Sede pacientes, porque a paciência é também uma caridade. E perdoar aqueles que se fazem instrumentos dos nossos sofrimentos ou que colocam à prova a nossa paciência, perdoá-los é também uma caridade. Nesse ponto, nós podemos
contar com a clareza da doutrina espírita quando ela amplia o nosso conceito de caridade. Fora da caridade não há salvação. Então, todo tipo de caridade é válida e é importantíssima. Mas os espíritos nos alertam que não paremos na caridade material, porque muitas filosofias religiosas, sectárias, tiveram suas construções materiais também, sua caridade material, mas, além da caridade material, o importante para a nossa transformação íntima, a nossa caridade moral, voltando a repetir as palavras de Emmanuel, né? O trabalho imediato dos tempos modernos é o da iluminação interior dos homens, melhorando-se os valores do coração e da consciência. Emmanuel fala lá em O Consolador. Então, criar em nós, né, a paciência, o perdão, desenvolver essas virtudes que estão latentes em nós, é o principal. A caridade material é muito útil, é ótima, e que bom que ela nos conduza nessa transformação íntima, porque é essa transformação íntima que vai nos fazer ser coerentes. Bem comentado por Dila a questão da não apenas aparência, quando Jesus falou dos sepulcros caiados, né? Que éramos brancos por fora, mas com podridão interna. Então, que busquemos nos autoconhecer e perceber em que momento os nossos atos são bonitos por fora, né? Mas não tem coerência com os nossos sentimentos internos. Esse caminho, um espírito amigo nos chama aqui a refletir essa caridade que precisamos desenvolver internamente. E vai falar, né? A vida é difícil, são 1000 alfinetadinhas, parecem nada, mas que acabam por ferir. Mas que a gente não deve se afligir, como ela falou, pois a dor é uma bênção, ela está te trabalhando. E se a gente observar bem, as bênçãos são mais numerosas do que as dores, porque nós jamais estamos sós. Apesar de sermos nós os plantadores dessa colheita agora dolorosa, nós jamais estamos sós. Estamos sempre acompanhados, ajudados, auxiliados pelo Pai Celestial, pelo Mestre Jesus, pelos seus mensageiros, espíritos protetores, anjos guardiões, todos aqueles que se interessam pela nossa estadia, nosso momento de experiência terrestre. E aí finaliza, né? Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Para que motivo maior de coragem? O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu muito mais do que qualquer um de nós e não tinha nada. Aqui, como se diz, deixa eu me ver a palavra, que ela se censurar, como está aqui nessa tradução que eu estou. E nós temos, as nossas dores são porque precisamos dela. Jesus passou por aqui, sofreu todas as dores piores que o ser humano pode sofrer, para nos mostrar que era possível vencer, que era possível passar. Como ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E esse bom ânimo é o que ele quer que a gente tenha também. E se a gente lembrar que é uma colheita, que são provas, que precisamos passar, que não há injustiça na justiça divina, que é soberana, que a inteligência suprema só nos manda o que é adequado para nós, o que é melhor para o nosso crescimento espiritual e que tudo culminará no bem do nosso espírito, no nosso crescimento evolutivo, fica mais fácil a gente aceitar a dor. Não procurando dor. Doutrina espírita não nos estimula a procurar dor nenhuma, apenas a ressignificar o sentido daquela dor nas nossas vidas, aquelas dores que já vêm mesmo pelo nosso estágio evolutivo. As dores são necessárias, elas vêm, os escândalos vêm, né? Então, que a gente ressignifique e passe melhor por elas, aproveitando mais e se livrando mais cedo, né, das causas que as trouxeram a nós. Logo após, esse capítulo vai trazer a obediência e a resignação. Incrível como a gente não gosta de ser obediente, né? Vamos nos analisar assim como humanidade geral. A gente prefere obedecer ou mandar? E quando alguém nos manda, a gente gosta, a gente obedece. Muitas vezes a gente recebe uma ordem até boa para nós, mas por um impulso de resistência, a gente não quer obedecer. A gente não obedece o sinal de trânsito, a velocidade máxima,
né? O semáforo, as leis humanas, a gente ainda tem dificuldade, parece que a gente tem um impulso de transgredir a todo momento. Então, quando fala de obediência, a gente acha que o obediente é um besta, né? Na nossa linguagem comum, é um tolo. E a resignação, também o ser resignado, a gente pensa que é um acomodado, que está estagnado. E, na verdade, os espíritos nos dizem aqui, são duas virtudes muito ativas e que precisa de muita força e coragem. O fraco não pode ser obediente nem resignado. E a resignação não é a estagnação. Ele fala assim, a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então, nós passamos a obedecer porque entendemos a razão nos esclarece, né? E passamos a ser resignados porque sentimos, entendemos os acontecimentos, entendemos o porquê daquilo, no nosso sentimento, né? Temos o entendimento das causas e sabemos do processo. Isso nos ajuda a ser obediente, a ser resignado. Jesus foi o nosso maior exemplo de obediência, de resignação, obedeceu aos desígnios do Pai sem revolta, como os Espíritos nos falam aqui, a revolta muitas vezes derruba o fardo da prova, ou seja, faz você perder a prova que você poderia passar se fosse um pouquinho mais obediente e resignado. Jesus se resignou a todos os planos do Pai Divino e nos mostrou essas atitudes ativas do seu dia a dia, né? E a resignação que vem lá do coração nos ajuda a transpor todos essas angústias, essas nossas vontades de revolta. E os espíritos continuam nos dizendo aqui: obedecei à lei do progresso. A lei do progresso, porque é uma lei, nós vamos crescer espiritualmente falando. E quando nós não queremos ir, a lei vem e nos dá um empurrãozinho. Como eles dizem aqui, que os guias da humanidade em marcha vão nos atingir com o chicote, forçando a vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. O que significa isso? A lei de causa e efeito. Ela vai nos atingindo e vai nos colocando no rumo, vai corrigindo aquelas nossas infrações da lei no passado e vai nos colocando novamente na trilha do caminho de luz que nós devemos seguir. Interessante como ele termina esse item, porque ele fala assim: bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Como é importante nós sermos dóceis, sensíveis aos ensinamentos dos nossos amigos superiores e aceitar. A gente acha que obedecer é se humilhar, é ser humilhado porque estou obedecendo uma ordem. Mas não, a verdadeira liberdade só vem, nas palavras de Emmanuel, com o dever retamente cumprido, com a obediência às leis divinas. Então, que comecemos a mudar essa visão que nós temos. O obediente é aquele que consegue se disciplinar, que consegue fazer o que precisa ser feito. E nas palavras ainda de Richard Simonetti, em outro trecho, ele fala assim: o indivíduo manso consegue sobrepor-se aos acontecimentos, mantendo-se calmo e equilibrado, sem reações negativas, não porque seja impassível, não porque não se importe, mas simplesmente porque é o dono de si mesmo. Olha que maravilha a conquista do nosso equilíbrio interno. A Idila chamou a atenção do autoconhecimento. E qual a conquista maior, né? De que nos interessam as conquistas exteriores, importantes no momento de vida, mas e aqueles tesouros internos, aquelas conquistas interiores que nós vamos levar conosco para onde estivermos em planetas regenerados, felizes, para toda a erraticidade, para toda a eternidade. Então é esse convite de se olhar por dentro, buscar a mansuetude em si mesmo, buscar obedecer às leis divinas, obedecer o que for correto, o que for do bem. Eu não obedeço cegamente, eu obedeço porque sei que é o melhor para mim, que eu sei que o Pai Celestial está comandando, porque eu sei que é o correto a ser feito. Então, eu não me sinto humilhado apenas por ter de obedecer uma disciplina, uma ordem. Várias vezes a gente vê isso no nosso dia a dia. A gente não consegue obedecer mínimas coisas que um chefe humano nos oriente. Apenas por rebeldia. Apenas o que ele está falando é melhor mesmo para a gente.
mas a gente não quer aceitar. Então, vamos revisar essas nossas atitudes para sermos mansos, dóceis aos ensinamentos que precisamos. Dila, vou te passar aí para você fazer seus comentários. Pode abrir seu microfone, está aberto. Dentro do que você falou, quando você começou a abordar sobre a paciência, me veio uma outra questão, uma outra parte, né, que faz parte do capítulo daqui do Evangelho, causas atuais e pretéritas do sofrimento. O quanto que, de fato, no Evangelho está o roteiro. Hoje, nós já temos essa consciência, como você bem trouxe, né, da questão de expiações e provas, o que estou passando hoje. Então, eu já tenho, assim, um cabedal de conhecimento, eu já posso estar utilizando esse conhecimento, né, colocando em ação. E assim, agindo desta forma, eu vou estar já não me comprometendo mais tanto, né, tanto com a lei, com essa lei. Eu já posso estar fazendo escolhas condizentes com a lei de amor e de caridade. E se em algum momento eu infligir nessa lei, vai ser de forma consciente. Então, não terei mais aquele atenuante. Então, a lei é necessária, né, que ela seja cumprida. E podemos, assim, utilizar esse roteiro, que é o nosso evangelho, que a gente pode estar não só lendo, mas estudando diariamente, não só usando ele para o evangelho, mas usando diariamente, né? Sempre que tivermos aquele momento de que formos meditarmos, né? Que a gente possa estar incorporando esse hábito, né? Na nossa vivência e seguir os passos, né? Que Santo Agostinho nos recomendou para que a gente possa fazer esse balanço e no dia seguinte podermos corrigir aquilo que a gente, né, tenha feito de equívoco, porque temos que aproveitar, né, a oportunidade dada ao Pai. E também, Cícera, quando você trouxe a paciência e a obediência e a resignação, me veio à mente a questão, né, do mês de setembro, né, da valorização da vida, que possamos estar cada vez mais nas nossas, porque nós não somos exceção. Todos nós temos as nossas aflições, nossos desafios, momentos em que pensamentos estranhos muitas vezes querem, né, adentrar em nós. Nós já podemos estar visualizando, opa, esse pensamento aqui não foi meu. Então, nas nossas aflições, que a gente possa manter o nosso sentimento, a nossa vigilância, né, para estarmos nos ajudando. E na família, nos amigos, no centro espírita, a gente tem também como estar ajudando o nosso próximo, né, mostrando a ele, como Cissa bem trouxe, a questão da dor, né, o espiritismo nos salienta, né, a questão da dor, que Deus, né, foi dado por Deus, né, aos eleitos, mas que a gente tem que se movimentar para minorar, fazer essas melhorias diante dos desafios, né, não ficar contemplando a dor, não, se me foi chegada, porque eu tenho que ficar, né, tenho que sofrer essa ação e vou ficar aqui sem procurar melhorar, atenuar. Não, a gente tem que usar, né, da misericórdia também para conosco e para com o nosso próximo. Então, que a gente possa estar atento, né, que a gente estiver passando por determinada aflição. Aqui fala, né, que o fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. E pede o quê? Coragem. A gente pode, né? Coragem, que a gente pode sair de cada desafio que se nos apresente e
que se apresente na vida daqueles nossos irmãos. Exatamente. É preciso paciência com nós mesmos, com os nossos processos dolorosos que ainda precisamos passar, não para cultivá-los, mas para aprender com eles e construirmos coisas melhores. É preciso a obediência à lei divina para que façamos esse plantio melhor, e é preciso a resignação para a gente ter o discernimento, né, de mudar o que pode ser mudado e aceitar aquilo que não pode ser mudado e discernir entre as duas situações, como um ditado já bem conhecido nosso, uma frase muito bela e sábia. Então, jamais essa resignação aqui é uma acomodação, uma aceitação cega, não. Justamente o contrário, eu aceito e trabalho em cima daquilo para que eu aprenda mais e cresça mais. E não estamos sozinhos. Nossos anjos guardiões estão ao nosso lado, muito bem lembrado, nosso Setembro Amarelo. A experiência terrestre é importantíssima para o nosso crescimento espiritual. Nós devemos ficar aqui até o último instante que a divindade nos permitir, porque Deus é a inteligência suprema, ele sabe o que é melhor para nós em todos os momentos de nossas vidas, de nossas existências como espírito. Então, força, coragem, oração, a prece, aquele elo maravilhoso que nos liga ao nosso anjo guardião, com certeza recebemos inspirações, receberemos uma calmaria, um pensamento melhor para refletirmos e fazermos as melhores escolhas. Não esquecendo que nós estamos na escola das escolhas, estamos aqui para aprender a escolher melhor. Então, nesses momentos, a prece vai nos ajudar, porque os nossos amigos espirituais estão ali apenas esperando a nossa sintonização com eles para que nos emitam esses sinais de otimismo, de força, de coragem, seja qual for a situação. Quem, meus irmãos, não passa por difíceis situações nessa vida, aqui nesse planeta nosso, não tem esse. Então, peçamos ajuda, ajuda ao amigo, ajuda ao médico, ajuda ao psicólogo, ajuda a nós mesmos, a um parente, e vamos dar as mãos e continuar e ficar firmes, porque a batalha do momento é essa e a gente vai sair vencedor. Jesus disse: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou será perdida. Então, ele vai nos dar as oportunidades, mas nós podemos escolher caminhos mais difíceis. Então, fiquemos atentos para caminhar pelos melhores caminhos. Dila, nós estamos pertinho do nosso fim. Você quer fazer um comentário rapidinho sobre a cólera que encerra esse capítulo? Gostaria. Esse Pronto. item foi trazido por um espírito protetor. Ele não se identificou. Foi em Bordeaux, em 1863. Ele nos traz, levados pelo orgulho, vos julgais mais do que sois, a ponto de não suportardes uma comparação que possa vos rebaixar, e vos considerais tão acima de vossos irmãos, seja como espírito, seja em posição social, ou em superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Ficais encolerizados. Por que então, né? O capítulo 9 ele é encerrado pela cólera para nos chamar a atenção, né? Para não deixar que a gente caia, né, nesse véu do esquecimento e deixe o mal que ainda impere em nós, porque somos imperfeitos, somos perfectíveis, então é necessário essa vigilância. E aí, levado pelo orgulho, muitas das vezes a gente acaba cometendo, né, atos que nos impedem de prosseguir a caminhada no caminho do bem, porque agindo de forma colérica, ele nos impede muito, né, de praticarmos o bem. Então, que possamos abdicar, né, abdicar dessa nuvem, dessa sombra que ainda faz parte de cada um de nós. Por quê? Porque estamos em um planeta de expiações e provas. Então, não estamos, né, ainda naquele patamar que podemos dizer, não, eu não vou cair mais, eu já posso estar
apontando o dedo para o próximo, porque eu já estou bem. Não, é a vigilância constante, né? E reconhecer a nossa fragilidade. E diante dessa fragilidade, que a gente possa reconhecer que o que Jesus simplesmente ele nos exige é que cumpramos essa lei, a lei de caridade, de amor, e que amemos uns aos outros, porque a partir desse movimento eu vou estar seguindo esse preceito, né? Seguindo essa lei de doçura, de caridade, né? De mansuetude, sendo dócil, sendo pacientes. E aí a cólera faz esse movimento contrário, nos deixa sempre aprisionados no mal. Então a gente já pode discernir bastante com relação o jeito de agirmos na vida e a reflexão, né? Que busquemos agir mais e reagir menos. E ele fala aqui que na sua impaciência, o homem colérico se volta contra tudo, desde a natureza bruta até os objetos, que acaba por destruir, por não lhe obedecerem. Imaginemos, né? Nos nossos rompantes, quando é determinado objeto, a gente quer usar um eletrodoméstico, às vezes uma internet lenta, a gente tem esse rompante de querer extravasar a nossa fúria, e aí vem aquele nosso lado animalizado, que devemos estar, né? Não devemos estar alimentando. Então, contra esse movimento da cólera, levemos luz às nossas sombras, né? Façamos aquele movimento de forma que a luz que cada um de nós temos, como Jesus disse, deixai brilhar a vossa luz. Façamos esse movimento de cada vez mais direcionar o nosso foco, centrar na nossa luz, em todos os sentidos, e combater a cólera sempre, principalmente. Isso mesmo, Dila, interessante. E como ele termina esse capítulo, né? Esse último, o item 10, que ele continua falando da cólera, ele vai nos mostrar que a mudança está em nós, que é o espírito que traz todos os vícios e virtudes. Então, somos nós, espíritos, que podemos nos transformar. Ele chama a atenção que muitas vezes a gente coloca a culpa na matéria, né? Ah, eu sou assim, é o corpo. Ou uma pessoa forte é violenta porque o corpo é forte. Não, não é a matéria que dá a violência ou a mansuetude, é o espírito. Então, a gente, como a gente brinca com a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, serei sempre assim. Não, eu nasci assim e vou me transformar cada vez mais, me melhorar cada vez mais e me transformar. Esse é o lema, né, da lei do progresso, né, que a doutrina espírita nos traz tão claramente. E está em nossas mãos. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Então, sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Então, o mérito das conquistas são nossas, as responsabilidades dos equívocos também são nossas. Essa é uma ótima notícia, porque nós estamos no leme das nossas vidas, nós estamos no leme das nossas transformações morais. Não é a matéria que nos induz, a matéria não dá as nossas qualidades, ela reflete as nossas qualidades. Ela está aqui para que utilizemos da melhor forma possível para desenvolver as qualidades morais que precisamos, as qualidades íntimas. Então, a brandura é necessária a esse nosso crescimento, né? Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Está lá no Sermão da Montanha, que é uma grande lição de sabedoria e de autorrealização humana, nas palavras do espiritualista Humberto Holden, que já está desencarnado, um filósofo brasileiro, e que nos chama essa atenção. Então, todos os ensinamentos de Jesus são nesse sentido de nos conduzir ao reino de Deus, né? A implantar o reino de Deus dentro de nós. Como ele diz, não vem com as aparências exteriores, o reino de Deus está dentro de nós, e o poder de transformar e de desvelar esse reino dentro de nós é nosso, de mais ninguém.
Convido vocês à releitura do capítulo, tem muitas reflexões maravilhosas. Eu e Dila aqui fizemos nos nossos limites, né, que todos temos. Então, cada vez que a gente lê mais uma vez, a gente descobre mais reflexões, mais aprofundamentos, e todos busquem o Evangelho segundo o Espiritismo nas diversas situações da vida, estudem, porque tem muito a crescer, a nos acrescentar, clareando a luz clareadora da doutrina espírita sobre o Evangelho de Jesus, o Evangelho divino que Jesus trouxe à Terra. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec colocou todo o ensino moral do Cristo. Então, é a nossa transformação moral, é o passo a passo da nossa transformação moral. Eu agradeço desde já essa maravilhosa parceria, essa colaboradora, amiga, irmã, que está aqui comigo, Dila, agradeço muito. Agradeço a todos vocês que estão aí nos assistindo, nos emanando coisas boas, unidos, tanto encarnados como desencarnados. Todos os amigos espirituais responsáveis por esse trabalho. E eu passo a palavra final a Dila e peço que, em seguida, ela faça a nossa prece de encerramento. Da minha parte, só a agradecer, né, pela oportunidade, confiança do convite, né, de estar abordando um pouco, dentro das minhas limitações, como Cissa bem trouxe, né, concretizar esse estudo, e é fundamental que esse movimento ele seja unificado. De que forma unificado? Nas minhas práticas, que eu possa estar refletindo, né, quanto ao que foi estudado, quando eu me debrucei, quando eu pesquisei, quando eu recorri a outros irmãos que já abordaram esse assunto. Então, eu fui aprendendo, eu fui revisando e, como já foi dito, não estamos prontos, não somos perfeitos, somos perfectíveis. E a doutrina espírita tem esse roteiro, que é o Evangelho, que nos convida constantemente a recorrer a ele. E já temos suficientemente um cabedal para ter essa consciência de que a cura, nossa cura moral, está dentro de nós. Cabe-nos buscar essa vontade de concretizar, de sair do plano da teoria, partindo para a ação. Né? Muitas vezes a gente acha que é difícil, mas a rotina nos mostra que a gente já sabe discernir muito melhor hoje que a gente tem, né, a partir do momento que a gente passou a conhecer, passou, né, e permitiu que a doutrina espírita entrasse, né, em cada um de nós. Podemos, então, estar avaliando eu antes da doutrina espírita e eu depois, né, durante a doutrina espírita. E só agradecer a Deus por tudo. Que Jesus nos abençoe, que possamos assim nos recolher intimamente, fechando os nossos olhos, para que possamos vislumbrar esse cenário de luz, de paz e de amor. E assim, bom Deus, Mestre Jesus, Maria Santíssima, espiritualidade maior, espíritos amigos, trabalhadores do NEPOM, desse núcleo espírita, da Polícia Militar, Coronel Santa Rita, aquele que nos concedeu essa instituição espírita, NEPOM, que ele, junto com outros irmãos de caminhada, concretizou aqui na Terra. Só temos a agradecer ao nosso irmão, Santa Rita e aos demais espíritos que continuam trabalhando pela nossa casa. E assim, que cada um de nós, nesse grande salão doutrinário, cada um em suas casas, cada um nesse momento conectado a essa luz, a esse estudo, que possamos unir os nossos pensamentos e os nossos sentimentos em favor de nós mesmos, pela nossa saúde mental, emocional e espiritual, da necessidade de nos mantermos conectados com o alto, de forma a não deixar esperança,
cair, nem ser apagada. Jesus está neste leme da nossa embarcação. Ele nos disse que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo, o nosso modelo e guia. Que sejamos assim, que possamos assim seguir essa luz do nosso modelo e guia, buscando aprender com ele, aprendermos a ser mansos, a ser dóceis, resistir às más inclinações. Só temos a agradecer hoje, agora e sempre ao alto. Que assim seja.